Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a vossa presença aqui. Cabe-me, pois, explicitar um pouco aquilo que é, de certa forma, a varanda para os bastidores do livro e partilhar um pouco aquilo que foi o processo de construção do próprio livro. Portanto, foi um projeto bastante atempado, o que nos permitiu negociar, permitiu-nos ter um posicionamento bastante reflexivo ao longo do tempo. Nós começamos em abril do ano transato a fazer o Call for Papers e toda aquela questão. Nós estamos a tentar trabalhar para que exista uma imagem de modo a que possam acompanhar aquilo que eu vos estou a apresentar, não sendo possível, imagino que todos nós tínhamos alguma imaginação e pronto. Agora já não tenho desculpas para uma má apresentação. Portanto, começando pelo conceito do livro, tal como eu estava a dizer, foi uma ideia que nasceu no seio de um grupo informal que temos e que se chama Equador. Lançamos o Call for Papers, foram convidadas diferentes pessoas em diferentes latitudes e penso que isso é algo louvável e que acaba por ser até em certa medida bastante comovente termos pessoas tão dispares a concorrer para a construção deste livro. Apesar de ser um volume académico, ele é bastante personalizado, de modo que fosse mais concreta esta ideia de homenagem. Em conversa com Miguel, o filho, né? Portanto, pedi um conjunto de objetos que fossem facilmente associados ao autor. Eu nunca conheci de outra forma a não ser enquanto autor, portanto, para mim, Henrique de Sena Fernandes sempre foi uma figura biográfica, ao contrariamente a outras pessoas que têm outras memórias dele. Então pedi, como já foi referido, a Adilar Pereira, que foi minha amiga, trabalhou comigo, é minha amiga, trabalhou comigo na Universidade de Timor, foi lá que a conheci. E ela tem uma forma de entender as coisas bastante próxima da minha e quisemos que o livro tivesse bastante comunicabilidade. Ela utilizou a técnica da Atsuboku, que não tem um controlo muito grande para quem a concretiza. Portanto, trabalha essencialmente a partir de uma mancha à qual se vai associando a água e depois o desenho vai aparecendo, umas partes mais controlada, mais identificada e outras, eventualmente, mais livres. Em todo caso, quis que existisse uma comunicabilidade para quem acompanha o livro. Algumas imagens foram descartadas e outras foram incluídas no livro. Outra forma de trabalharmos e construirmos um objeto coeso foi a constituição da equipa. Tivemos uma comissão científica à qual já se agradeceu todo o trabalho e também um conjunto muito válido de esforços que permitiram ter este livro, que é uma imagem bastante multifacetada. Recordo que estamos a falar de um homem que não teve apenas um raio de ação, não é? Portanto, centrou-se em diferentes esferas. Quisemos que esse livro tivesse essa veia multidisciplinar pela presença das ilustrações, das fotografias e até do próprio conjunto de ensaios, que, como vamos ver, é bastante versátil. Então, o miolo do livro agrega todas estas áreas temáticas. Eu não creio que vá conseguir aprofundar mais do que o que está explanado. Temos artigos mais relacionados com o viés biográfico do autor, outros que exploram a história de Macau em relação com a literatura concretizada por Sena Fernandes.
ideais de justiça, ou seja, que estão presentes na obra, outras a gastronomia. São temas por vezes periféricos, que não estão muito presentes nos ensaios académicos, tal como poderão ver, por exemplo, logo na primeira bolha, que fala sobre o panorama académico de investigação, que nos permite perceber quais é que têm sido os trilhos investigativos em relação à literatura de Sena Fernandes e que nos permite posicionar não só em relação ao presente, mas sobretudo ao futuro, ou seja, onde é que podemos investir de forma a tornar este autor ainda mais relevante no panorama de Macau e dos outros países. Outro tema menos estudado e que tem sido um aspecto que me tem chamado a atenção está relacionado com as imagens da mulher, com a representação feminina, que cada vez mais tem vindo a ter mais espaço. Eu não consigo projetar o índice, portanto peço desculpa, terão mesmo que confrontar o livro para aceder. Comprar o livro e aceder. Em todo o caso, e em jeito de conclusão, estou bastante satisfeito com este livro. Penso que é um livro bastante versátil, muito plural, bastante feliz por ter pessoas em diferentes áreas geográficas a construírem este livro e a trazerem modos de ver este autor de forma tão dispar e que no fundo se torna complementar. E, repetindo uma ideia que já disse anteriormente, a mim comove-me o facto de, envolvidos 100 anos, sobre o nascimento, ainda termos alguém que nos está a relembrar de uma forma tão vívida, tão presente, e creio que, acreditando em algum tipo de transcendência, é uma imagem muito, muito bonita. Mais uma vez, obrigado. O Pedro merece os parabéns também, porque ele cumpriu rigorosamente o tempo. Nós temos aqui um cronograma apertado, e também obrigado por isso, pelo poder de síntese. Nós agora passaríamos a um vídeo que temos, enfim, não é nosso, é da RTP, de uma entrevista que Henrique de Sena Fernandes, portanto, deu à RTP. Nós vamos apenas passar uns minutos que servem de enquadramento, obviamente, ao homem que estamos aqui a homenagear, e, portanto, é fundamental também ouvirmos um pouco da sua voz e do seu pensamento. Macau, apesar de pequena, é uma terra fascinante. Tem histórias lindíssimas, situações incríveis que só podem acontecer em Macau, não é? Isto tudo é pena que se perca, porque isto é um mundo. As pessoas julgam apenas que é uma cidade, um enclave que está cá e que tal, as pessoas vivem e comem, etc. Não é bem assim, é um mundo. Porque nós como estamos separados de Portugal, ficamos aqui por muitas gerações, e eu sou um produto de uma sexta ou sétima geração de maquinhenses daqui. Parece incrível que as pessoas digam como 6 ou 7 gerações em Macau, nesta zona tão pequena, e que se possa viver. Temos um mundo. Como é que se pode viver numa terra tão pequena, uma cidade tão pequena, com duas cidades, a cidade chinesa e a cidade cristã? Um contraste fantástico. Mundos diferentes à volta de uma esquina. Por isso é que é uma terra fascinante neste aspecto. E outra coisa fascinante de Macau é a possibilidade de uma pessoa poder viver duas vidas também. A vida ocidental e depois chegar a uma certa altura e tirar o fato ocidental, tirar a chinesa e estar a fazer a vida à chinesa. Sem choques, sem nada. De um lado,
fazendo duas vidas diferentes. Olha que isto é muito poucas terras se pode gozar deste privilégio de poder viver uma pessoa só viver duas vidas inteiramente diferentes, harmonizando uma com a outra, não é? Ora, isto tudo, espero que não desapareça, não é? A pena para mim é que esse modo de viver, essa maneira de ser, possa um dia desaparecer. Esse encanto de Macau, não é? Esta é uma entrevista que eu aprecio particularmente e esta última parte, enfim, ainda mais. Portanto, nós passamos agora, terminamos ali com uma imagem de Macau antiga e vamos passar à fotografia de Macau contemporânea, não é, Sara? Olá a todos, é sempre um gosto enorme estar aqui. Quase sempre a minha colaboração nestes projetos é com um ensaio académico. Não costuma ser com um ensaio de fotografia, de forma que também é para mim uma novidade. Queria agradecer o convite da Lola e do Pedro e é um gosto enorme estar aqui. Bem, poucas obras, deixem-me só... Ok. Poucas obras literárias de ficção narrativa me deram tanto gosto a ler como as narrativas de Henrique Sena Fernandes. E eu lembro-me que eu comecei a ler logo que cheguei, está a fazer 7 anos, no dia 14, portanto no próximo sábado, e logo na semana a seguir eu comecei a ler os romances de Henrique Sena Fernandes. E a verdade é que os reli ao longo do tempo, por variados aspectos, e sempre que voltava a ler, a releitura dava novos sentidos. E um destes sentidos tinha a ver com os lugares. Ou seja, quanto mais eu ia conhecendo a cidade, mais reconhecimento eu fazia das ruas, dos lugares e conseguia e queria imaginar, mas onde é que isto se passava? Mas onde é que isto acontecia? E onde é que era isto? E Mongá, mas onde é que fica Mongá? Dizia eu ainda em 2017, onde é que é isso? Como é que se chega lá? Como é que aquilo acontecia ali? Como é que a tarança feiticeira acontecia ali? Portanto, a leitura dos romances foi acentuando a minha curiosidade pelos lugares. E daí o nome, a escolha do Porto Interior. Na verdade, na minha cabeça eu tinha o conto da Tancareira e tinha também outras personagens que calcorrearam o Porto Interior. Mas não era o Porto Interior, nem podia ser do narrador Sena Fernandes, tinha que ser outro, e daí o Rio Interior. A transformação do Porto para o Rio, de uma visão, de um diálogo de olhares, o olhar da narrativa e o olhar que eu pude fazer sobre a obra do Sena Fernandes. Todos os projetos deste tipo costumam ser um diálogo. Eu se calhar vou pedir à Lola o favor de passar os slides, não é? Porque são as folhas do livro e eu vou conversando convosco. Todos os projetos deste tipo, dizia ele, são um diálogo entre olhares. E o desafio foi imaginar o olhar que alguém teve através do meu olhar, do olhar que eu estava a ter, do espaço físico e do espaço humano. E lembro-me de várias tardes, várias horas de tardes passadas, sobretudo no tempo do inverno, em que não chovia e não estava tão quente, de passada sentada num dos cais, uma vez era um cais, outra vez era outro, e eu ficava sentada ali horas e horas, com a câmara fotografando tudo o que me passava à frente, o que fosse interessante, o que não fosse tão interessante.
E isso levou a várias histórias, porque alguém reparou que eu também estava ali com a minha máquina fotográfica, e, enfim, isso levou a outras histórias que não interessa aqui. Mas a verdade é que desse exercício constante resultaram algumas centenas e centenas de fotos. E aí eu tenho que deixar um agradecimento imenso ao Pedro, que me pôde ajudar quando eu lhe disse: eu tenho isto, e agora o que é que eu faço? Eu acho que deve ser isto, mais ou menos. Ele disse: ok. E quando ele um dia me manda um documento, e disse: eu acho que pode ser assim, eu olhei, é mesmo isso. Entre as centenas escolhemos estas, e foram essas que ficaram. Haveria talvez algumas coisas mais a dizer, eu não tenho muito tempo, apenas um aspecto: a relação entre o estático e o movimento. Na verdade, todas as vezes que estive ali, eu estive sentada, pouco me mexia, estava sentada ali apenas quase estática, e o mundo rodava, o mundo passava, o rio andava de um lado para o outro, que ali o rio não corre num sentido só, o rio corre nos dois sentidos ali, não é? E tudo andava, a luz mudava, as gaivotas mudavam, as garças, não são gaivotas. Os barcos andavam de um lado para o outro, e portanto tudo à minha volta era movimento. E esse contraste entre eu quieta, observando, olhando, e o movimento à minha volta. E isso é interessante, porque me lembrou mais uma vez a questão da literatura e a relação entre o narrador que conta, estático, e a ação, e as personagens, e o tempo e o espaço da narrativa que se move. E portanto eu achei que podia acabar esta intervenção muito rápida, e acho que estou a cumprir o tempo, estabelecendo esta relação de quietude e movimento, de narrador e universo narrativo. De resto, foi um gosto imenso. Muito obrigada. O gosto foi nosso. A nossa intenção, uma das nossas intenções é colocar as artes em diálogo, e, portanto, daí os convites feitos, quer a Adilar Pereira, quer a Sara Augusto, e o trabalho, a colaboração delas foi de facto muito proveitosa e honrosa para nós e para o livro. Muito obrigada. Agora passaria a palavra a Miguel Sena Fernandes. A pergunta provocatória que lhe lançamos é: o que vale uma homenagem? Foi, de facto. Alô. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, e é comovente ver este movimento todo à volta da obra de uma pessoa que é especialmente querida para mim, meu pai, Henrique Sena Fernandes. Mas obviamente que eu quero me distanciar desta relação de filho em relação a Henrique Sena Fernandes. Portanto, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. É difícil. É claro que eu só acho que só foi ontem que eu soube que a minha intervenção tinha um tema, e de facto era não sei, é coisas do Ricardo, não sei, pá. É coisas do Ricardo, mas pronto, seja como for, o que vale uma homenagem? Bom, há muito que se lhe diga. Para já nós estamos a fazer uma homenagem a uma figura, julgo eu, importante para a cultura de Macau. Henrique Sena Fernandes é uma figura incontornável quando nós falamos de cultura de Macau, e quando falamos de cultura falamos de identidade. Espere um pouco, deixe-me só... Não, é que eu preciso de pôr aqui o tempo, senão eu começo a prolongar. Eu sei que só tenho 10 minutos. Como eu ia dizer... É uma figura incontornável quando nós falamos de cultura e quando nós falamos de identidade de Macau. Henrique Sena Fernandes fazia questão em que fosse conhecido como escritor
português de Macau. Mas não é português, mas é português de Macau. Era fundamental, ele vincava isto, justamente porque, aliás, há coisas que transparecem naquela pequena intervenção do vídeo, que nós vivemos num mundo à parte. É um mundo que não tem nada a ver com Portugal, quando nós falamos de português. E ser-se português em Macau é algo de extraordinário. Quando eu digo ser-se português de Macau, não é somente o macaense, portanto o natural, mas aqueles que abraçaram Macau como a sua terra, como aqui há muitos que estão aqui, que abraçaram Macau, que escolheram Macau, que criaram raízes nesta terra tão pequena e tão extraordinária, não é? Portanto, fazer homenagem a esta pessoa é, de facto, abraçar não só Henrique Sena Fernandes, é a obra em si, não é? Não só como personalidade, eu julgo que muitos também o conheceram e não se lembram de Henrique Sena Fernandes, mas, sobretudo, é o que significa. O que é que significa para a cultura de Macau? Eu julgo que isto é muito importante. Fazer uma homenagem não é só dizer bem da pessoa naquele momento. Isto não serve de nada, por isso seria uma coisa, seria um cumprimento de circunstância. Eu julgo que o valor de uma homenagem vai para além disso, é um reconhecimento de algo quase... É como se perpetuasse a memória da pessoa do homenageado. E é este o caso. O Henrique Sena Fernandes merece estar entre essas pessoas, as pessoas que devem perdurar no tempo, até porque ele é testemunho, a sua obra é testemunho de um Macau que já não existe. No fundo, ler Sena Fernandes, para quem nunca conheceu Macau antes do handover, por exemplo, ler Sena Fernandes ajuda a reconstituir uma imagem do que foi. Porque Henrique Sena Fernandes não só descrevia, o dom dele era, sem querer, dava a entender, pelo menos a mim, dava a entender a ambiência, o contexto em que tudo se desenrolava, independentemente do ano em que as coisas ocorriam. Não é? Ler Sena Fernandes é fazer uma viagem no tempo. Mas viagem para que tempo? Isso não interessa. O que interessa é que Macau foi o que foi. Ele tentou dar voz àquela Macau que clamava ser vista, ser revisitada. Portanto, é este o valor inestimável da sua obra. Por isso mesmo, ao tentar responder à pergunta, esta pergunta, o que vale uma homenagem, eu diria que o grande valor de uma homenagem é dar sinal às outras pessoas, aqueles que queiram trilhar pelos mesmos caminhos, por exemplo, ser uma referência importante. Ser uma referência importante na medida em que o homenageado é ele próprio uma referência. E isto tem que perdurar no tempo. Não é? Eu falo por mim também. Há uns 10 anos para aí, comecei também a minha prosa, não é? Muito humildemente, a minha prosa, não é? E eu inspiro-me, não digo que eu me inspiro muito na obra de Henrique Sena Fernandes, mas aquela toada de querer escrever, isso é fundamental, não é? Claro que eu vou fazer questão em publicar os meus contos, as minhas obras, mas tudo porque existe um chamamento. Henrique Sena Fernandes é macaense, é um filho da terra, e isto é
E eu acho que isto é uma coisa muito importante. E pessoas de Macau, os portugueses de Macau, ou quem quer que seja, aqueles que querem escrever em português, por exemplo, não é? Eu julgo que esta homenagem faz todo sentido no sentido de referência. Eu estou a ver, por exemplo, o Zé Gonçalo, que vai publicar um livro, agora vai ser lançado um livro agora na próxima semana, não é? Fico muito feliz, não é? Mais um que vai lançar. Oxalá que há muitos outros que olhem, que contem a história de Macau sob o seu ponto de vista, sobre a sua vivência no seu próprio tempo, ou que escolha o tempo que quiser, mas que escrevam sobre isto. Se a pessoa que tem apego a esta terra, mas não é só eu estou cá a viver e pronto, e que há muitos subsídios e recebe-se muito dinheiro. Fora isto, não é? Fora isto, não, apesar da calmada descaracterização da cidade, pronto, isto de casinos e tudo, e aquelas visões absolutamente nefastas sobre o Macau de hoje, apesar disto tudo, existe uma Macau latente. Esta Macau, como eu estava a dizer, que não utilizaria a palavra escombros, mas está escondida, não é? Está escondida, e por trás desta opulência esconde uma Macau muito mais querida, muito mais nossa. Todos nós nos identificamos. As pessoas que ainda ficaram em Macau, que resistiram à tentação de sair de Macau para sempre, por exemplo, não é? Eles sabem do que eu estou a dizer. Sabem que existe esta Macau que está por trás e que precisa ser resgatada. E a escrita, quem diz escrita, diz a fotografia, diz a pintura, esta manifestação, da arte, da cultura, para que Macau seja revisitada, resgatada, vale toda a pena. E por isso mesmo, uma homenagem que seja, esta homenagem que seja, tem o valor? Tem, com certeza que tem, enquanto referência, enquanto um ponto de partida, se nós quisermos, não é? Para todos aqueles que queiram trilhar para este mundo das artes, pela literatura, pela cultura, fazer uma homenagem a Henrique de Serra Fernandes é um ponto de partida. Portanto, eu ficaria por aqui. Falei menos, ok? E, portanto, estou bem. Muito obrigado. Muito obrigada. Bem, os elementos da mesa, realmente, eu disse que ia ser implacável com o cumprimento do tempo, mas não foi preciso. Extraordinário. Muito obrigada a todos. O que me faz lançar ali o desafio ao Ricardo, se quer, portanto, juntar-se a nós em algumas palavras. Nós tínhamos combinado que se houvesse oportunidade, portanto, o Ricardo juntar-se-ia também a nós. Todos mais uma vez, muito simplesmente para dizer que é um prazer associar-me sempre a este tipo de iniciativas. Nós já em 2020 tivemos a oportunidade de fazer uma outra homenagem, nessa altura no 10º aniversário da morte de Henrique de Serra Fernandes. Publicámos os contos de Nam Van em inglês e em chinês. Foi um lançamento muito bonito, na altura nas oficinas navais, o primeiro festival da pandemia, mas não parecia, de facto. Foi um festival muito bonito e tenho, de facto, belíssimas recordações dessa sessão. E tivemos agora, portanto, a oportunidade de associar-nos também, graças à iniciativa da Lola Xavier e do Pedro, a este lançamento, e podem contar sempre connosco. A Praia Grande Edições publica um jornal em Macau, ajuda a publicar uma revista, mas sempre que possível, e nomeadamente associando-se ao Festival Literário de Macau, está sempre aberto à publicação de obras sobre Macau. Isso para nós é absolutamente uma prioridade e, portanto, lancem-nos reptos que nós estamos cá para os aceitar. Obrigado.
Nós é que agradecemos, muito, muito obrigada uma vez mais, e nós vamos passar a palavra ao público daqui a pouco. Agora gostávamos de terminar com um apontamento musical. Trata-se de um poema intitulado No Jardim de São Francisco, de Carlos Frota, e aqui na voz de Tomás Ramos de Deus. Portanto, vamos ouvir este apontamento musical. E vão perceber porquê. Há ali referências ao mundo literário de Henrique Sena Fernandes. Numa tarde serena e ociosa, embranho-me pensativo pelo jardim, procurando ouvir as histórias que me quer contar. O tronco silencioso de velha árvore frondosa, de repente me sinto dos vultos das jovens namorados, eternamente enlaçados. Ele meio oculto, meio envergonhado, ela muito bela, de uma beleza trigueira. E então sinto que ela é a jovem da trança feiticeira. Procurando ouvir as histórias que me quer contar. O tronco silencioso de velha árvore frondosa, de repente presinto dos vultos das jovens namorados, eternamente enlaçados. Ele meio oculto, meio envergonhado, ela muito bela, de uma beleza trigueira. E então presinto que ela é a jovem da trança feiticeira. E então presinto que ela é a jovem da trança feiticeira. Portanto, esta música foi passada com o consentimento, vá lá, com o apoio do Tomás Ramos de Deus, que nos lembrou desta música. E, portanto, a quem eu quero também agradecer, claro está.
Passávamos agora a voz para a plateia, alguma questão que queiram, ou comentário que queiram partilhar connosco, teremos muito gosto. Ninguém quer quebrar o gelo? Força, obrigada. Conseguem-me ouvir? Posso partilhar, eu tive a sorte de conhecer o Henrique Sena Fernandes em 94, penso eu. Eu tinha 24 anos, ele era um homem importante em Macau, de poder até, mas tinha tempo, tinha sempre muito tempo, tinha tardes inteiras. Era apaixonado pelo que dizia, era apaixonado pelo que fazia e era apaixonado por ouvir. E eu acho que homenagear Henrique Sena Fernandes, queria só dizer isto hoje, é ter saudades disso, de muita gente que hoje não tem tempo e não é apaixonado nem por dizer nem por ouvir. Muito obrigada pelo testemunho, importante sem dúvida. Eu não conheci, mas tenho essa ideia curiosa daquilo que leio, das entrevistas, e é muito interessante, de facto. Mais alguém? Algum comentário? Ótimo. Boa tarde a todos, o meu nome é Marisa Gaspar. Gostava de partilhar que eu conheci o Henrique, era há 20 e tal anos ou mais, em Portugal, numa tarde de verão, de calor, quando ele ainda ia lá passar os verões e fazer o check-up médico e disponibilizou uma tarde inteira do seu tempo para receber uma miúda que pouco ou nada sabia de Macau. Aliás, é um sentimento que ainda hoje acho que é constante em Portugal, saber-se muito pouco de Macau e muito menos ainda de uma comunidade tão especial como a comunidade macaense. E eu já tinha lido Amoridinhos de Pé, e depois conhecer o autor e ter o livro autografado foi assim qualquer coisa que marcou, a ponto de, enfim, passados 10 anos, ter decidido fazer um doutoramento e uma carreira de investigação na área da comunidade macaense, de identidade, da cultura e do património. Por isso, acho que sim, acho que o Henrique também foi o responsável pela minha carreira profissional, porque muito me inspirou. E eu ouvi-lo contar essas histórias, só pensava, bem, mas que sítio, tal e qual que ele disse hoje aqui, não é? Que sítio fascinante é este, meu Deus, do outro lado do mundo, com estas características que são tão familiares e ao mesmo tempo também são tão estranhas, e conjugar esses dois mundos, não é? Essas duas vidas, eu acho que é isso mesmo que as histórias dele contam, são duas vidas numa, e isso é um privilégio, de facto. Era só para deixar aqui também o meu testemunho. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Sofia Salgado. Alguns já ouviram falar de mim. Nós estamos neste momento... Eu sou a editora executiva e coordenadora da Revista de Cultura de Macau e nós estamos neste momento a realizar um número com o Pedro e com talvez algumas pessoas, Lourdes Escaleira, algumas pessoas que estão aqui presentes, um número também que celebra os 100 anos do Henrique de Sena Fernandes. Eu fui jornalista em Macau na TDM durante bastantes anos e tive a felicidade de ser escolhida para realizar, produzir um vídeo sobre os macaenses de Macau, que se chama Gente da Nossa Terra, que vocês com certeza ouviram e já alguns viram. E o Henrique, obviamente, foi um dos personagens essenciais desse vídeo. Portanto, eu, enquanto jornalista nos anos 90 em Macau, entrevistei o Henrique dezenas de vezes.
no seu escritório na Rua Almeida Ribeiro, pelas ruas de Macau. Portanto, ele era sempre um personagem incontornável dessa época. E tive a felicidade de ser convidada para o Natal, para celebrar o Natal na casa do Henrique com a sua família, que está documentado nesse vídeo, com o Miguel, com a Marina, com os filhos, com a família, e eu fui recebida com a equipa da TDM e estivemos a celebrar o Natal na casa dele. Portanto, isto é só para dizer que foi de facto uma honra imensa para mim confraternizar com a família Sena Fernandes, que me abriram as portas da sua casa e me deixaram, só para dizer o quanto eles são importantes e tão bem, o quanto eles contribuem para a comunidade de Macau e para a comunidade macaense. Muito obrigada a esta família. Obrigada. Tá. Que fim de tarde mágico. Uma tarde incrível, de homenagem e, para mim, de profunda saudade. Profunda saudade que me invadiu agora, até me custa falar, porque os meus irmãos e eu adoramos o Henrique. Adoramos o Henrique por uma razão. Convivemos muito com ele e o Henrique dizia que se não fosse por ele, os meus irmãos e eu não existíamos, pura e simplesmente. Não existíamos, e eu explico porquê. Porque nos anos 40, Macau estava fechado por causa da guerra. E o Henrique, que devia partir para Coimbra para seguir estudos da Universidade de Coimbra, não pôde partir. Não pôde partir, olha, como muitos outros jovens foram trabalhar. E aconteceu que ele foi trabalhar para os Correios de Macau, onde os meus pais também trabalhavam. E naquele ambiente muito difícil para Macau, e ninguém, aliás, com muita dificuldade, se imagina como era o Macau dos anos 40. E pronto, faziam as suas festas, conviviam, juntavam-se, comentavam, conversavam, trocavam impressões sobre o ambiente que se vivia em Macau, que era muito difícil. E o Henrique, com aquela sua intuição, que deve ser os escritores, devem ter uma faculdade qualquer especial, descobriram que os meus pais gostavam muito um do outro, mas eram muito tímidos. Eram muito tímidos, de modo que nunca disseram, não davam qualquer mostra de um estar perdido pelo outro. E o Henrique descobre isso, e então o que é que ele faz? Ele junta-se à madrinha da minha mãe, que era uma senhora já de sua provecta idade, e organizam um bailarico, muito à moda, um fim de tarde, um bailarico, um lanche com não sei o quê, e como diz o próprio Henrique, o Henrique pôs os dois a falarem. É uma expressão que eu até hoje me arrepio um pouco. Pôs os dois a falarem. Falaram e falaram e falaram, e o namoro começou dali. E os meus pais diziam, o primeiro filho há de ser afilhado do Henrique. Só que eles namoraram, casaram, e quando o primeiro filho nasceu, o Henrique já tinha partido para Coimbra. Portanto, o meu irmão teve outro padrinho, mas o Henrique sempre disse, mas aquele senhor está-me a substituir, eu é que sou o padrinho. Portanto, para mim o Henrique é, para além de todas as homenagens que lhe possam fazer como escritor, como homem, como a sua biografia, tudo mais, para mim o Henrique é o Henrique. Os meus irmãos adoram-no, eu adorava-o, e continua para mim uma saudade muito, muito, muito doce quando me lembro do Henrique. Porque, de facto, o Henrique, os meus irmãos e eu adoramos-lo porque ele merece esta adoração. E é, de facto, obrigada por esta tarde de homenagem, obrigada por esta tarde de profunda saudade que eu sinto pelo Henrique. Obrigada.
Muito obrigada pelas vossas partilhas. Isto mostra de facto que nós, enquanto aqueles que tiverem memória de nós viverem, nós não morremos. Os poetas, os escritores, os artistas em geral, esses aí ultrapassam esta memória física, obviamente, daqueles que permanecem. Mas os vossos testemunhos vêm, de facto, comprovar isso. Ainda temos tempo para mais uma intervenção. Boas noites. Minha língua materna é espanhol e eu trato de falar portuñol. Sí. Creo que Macao en China es una ciudad única porque otras ciudades, Shanghai, Hong Kong, pueden ser muy internacionales, tener mucho extranjero, pero Macao puede ser única ciudad de China con una población grande mestiza, etnicidad mezclada. ¿Qué implicación tiene para China en general esta condición de Macao como una ciudad étnicamente híbrida, que es algo que ni siquiera en las ciudades más cosmopolitas de China se ha dado en la misma medida? Muy obrigado. Eu queria apenas, não digo responder, mas corresponder ao que o meu amigo, não sei como é que você se chama? Esteban. De facto, Macau é uma cidade única, continua a ser, apesar de a comunidade portuguesa estar a diminuir, como todos nós sabemos. Mas é o que marca a diferença, no fundo. É o que marca sempre a diferença. Hoje, esta manhã, por exemplo, eu estive numa reunião do Conselho para o Desenvolvimento Cultural, eu não sei como é que se chama aquilo, mas pronto, eu faço parte. Então estavam a anunciar o quinto aniversário, acho eu, que é o Semana Cultural entre a China e os países lusófonos. O que é que vai acontecer? Não vai acontecer? Os artistas portugueses, brasileiros, e o que é que vai? Teatro, e fala-se também do Camané, e enfim, isto tudo. É claro que, para mim, ficou um bocado aquém. Fica um bocado aquém daquilo que se devia anunciar, no fundo. Porque Macau não precisa de espetáculos. Claro que Macau em si já é um espetáculo, apesar da sua pequenez, já é um espetáculo, mas não é isto que Macau precisa. E eu disse que é fundamental que de uma vez por todas se aperceba de que sem a componente portuguesa, de Macau, a cultura portuguesa, sem esta componente, Macau não é Macau. Deixou de ser, não vale a pena. Nós somos menos de 700 mil habitantes. Como competir com a grande China, que está mesmo ao lado, que tem muito, mas muito mais gente do que nós, senão através da nossa diferença cultural? Não há hipóteses nenhumas. Não há hipóteses. Para o ano, este ano vai acontecer estes artistas, depois da festa tudo termina e depois já é Natal, não é? Já se esqueceu, entretanto, próximo ano estamos a falar da mesma coisa. Vamos à gaveta e buscar o mesmo discurso que fizemos este ano e toca debitar a mesma coisa. E, portanto, isto vai ser assim mesmo. E durante anos nós fizemos isto. Porque Macau não tem, o governo não tem uma política, uma orientação corajosa de uma vez por todas apostar nesta cultura, esta faceta multicultural de Macau.
Porque as pessoas continuam a ir para a mesma coisa, vão pelas estatísticas. Quando nós utilizamos a estatística, elas enganam-nos. Porque quem não sabe que 90 e tal % é chinês? Quem não sabe, mas isto historicamente foi sempre assim. Mas a diferença de Macau não está nos 99%, não é? Está precisamente aquilo que resta. Aquilo que resta é o que faz com que o Governo Central queira mais português, implementa-se mais português, mais cursos, mais dinheiro para se implementar o conhecimento da língua portuguesa. Tudo isto à custa desta pequena percentagem. Isto diz-nos qualquer coisa. E é por isso mesmo, a propósito daquilo que o meu amigo disse, sobre a diferença de Macau, a diferença de Macau está precisamente nisto. Eu, por exemplo, como eu disse ainda há pouco, estou a iniciar, enfim, estou a escrever. Mas eu faço questão em escrever em português. Bom, lá está. Eu posso escrever um pouco em inglês, mas eu confesso que não é minha língua-mãe. Talvez minha madrasta. Língua de madrasta, se calhar, não é? E chinês nem por isso. Não vou conseguir fazê-lo. Mas em português, claro que eu consigo fazer. Mas eu faço questão de o fazer. Tal e qual como o meu pai me dizia. Que dizia assim, quando tu tens que escrever aquilo que a alma te toca. E o que a alma, com que identifica a tua alma. Quando a tua alma se identifica com um idioma, é este o modo que tu vais triar. E isto tem que ser em português. Portanto, eu faria questão de fazer isto. Faria questão. Eu sei que ninguém vai ler, pouca gente vai ler em português aqui. Aliás, hoje também dei mais uma acha à fogueira sobre a questão das traduções literárias, por exemplo, que está tão maltratado. Não é? Não há ninguém que eu faça isto, não há formação. Não, eu até disse que não é uma questão para acontecer no próximo ano, não. É isto que tem que acontecer agora, para colher frutos daqui a 10 anos, se quisermos, não é? Mas pronto, mas isto terá que ser feito. Mas tudo para dizer o que é. Para que nós vivamos a diferença de Macau. Eu julgo que isto é importante. Caso contrário, isto não faz sentido nenhum. Isto é uma discussão de bons amigos, uns bons amigos que gostam de Henrique Sena Fernandes, depois vamos ao clube militar e pronto, acabou-se. Acabou-se aos vinhos e tudo terminou. Não é isto, eu julgo que não é isso. Eu julgo que há um sentido mais profundo das pessoas estarem aqui, as pessoas interessam-se pela língua, as pessoas interessam-se em expressar em português, sobretudo, agora já é minha teimosia, sobretudo num contexto atual, em que mais gente fala tudo menos português. Repara, quer dizer, não, se em termos de recursos humanos, se o substrato humano já está a diminuir, não é? Faz todo sentido em que sejamos teimosos, obstinados. E isto é uma obstinação. Eu só congratulo a organização de fazer esta homenagem. Mas pronto, eu queria realmente dizer isto assim, você não me lançou nenhuma pergunta, mas era isto a propósito que eu queria lhe dizer. Olá, boa tarde. Parabéns às pessoas que estão aí na mesa. Muito obrigado por fazerem esse trabalho, que é fundamental. Em 2003, eu tentei convencer a Fundação Macau e o Governo de Macau a fazerem de Henrique Sena Fernandes um dos ícones da cidade sem ícones. Isto é uma cidade que não tem um representante. Não há ninguém que encarne. Não há pronto. E Henrique Sena Fernandes tem todas as condições para isso por vários motivos. Então a proposta era que ele fosse totalmente traduzido em inglês e que fosse levado à Feira de Frankfurt com dinheiro, com um grande booth na Feira de Frankfurt, com pessoas pagas para escrever sobre ele na imprensa internacional e transformá-lo num grande escritor, porque ele é, sobretudo um tipo de literatura que é muito apreciado, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, que é esta literatura que teve umas origens coloniais, digamos assim. Embora a de Macau não seja exatamente isso. Portanto, eu penso que o Henrique teria grande saída mundial, por assim dizer, e Macau precisa disso. Macau precisa de ter referências e, para ter referências, é preciso ter um escritor, por exemplo. Henrique Sena Fernandes é, com certeza, o escritor de Macau.
do século XVI ao século XXI. É ele que, digamos, melhor conseguiu encarnar isto de ser macaense, que é o que nos possibilita estar aqui, neste momento, a ter esta conversa, porque é a comunidade macaense que aqui nos manteve 500 anos presentes, sem o apoio do Governo Central Português, etc, etc. E também quero acabar só a dizer uma coisa. Isto que eu propus ao Governo de Macau e foi recusado, devia ser feito pelo Governo português, devia ser feito pelo Ministério da Cultura de Portugal e considerar Henrique de Sena Fernandes um dos importantes escritores portugueses do século XX, também pelo facto de ele ter vivido a língua portuguesa a 11 mil quilómetros de Lisboa. E isto ninguém quer saber. Mas a verdade é que isto é que é importante. Ele manteve aqui, através da literatura, a língua portuguesa a 11 mil quilómetros de Lisboa. Portanto, esta divulgação, a divulgação deste grande escritor, também não é só o Governo de Macau que tem essa obrigação, embora a tenha, mas o Governo português também devia fazer qualquer coisa sobre isto. Mas para o fazer é bom que se faça um investimento a sério e não mandar meia dúzia de patacas para cima de uma mesa que depois não levam a lado nenhum. É preciso um investimento sério, feito de acordo com as normas internacionais desses festivais literários e das feiras de Frankfurt e etc, etc, etc. E é lamentável que até hoje não tenha sido feito. Provavelmente vamos ser otimistas e pensar que será feito no futuro. Obrigado. Muito obrigada. Para encerrar, talvez aqui um brainstorming. Efetivamente, enfim, das investigações que nós fizemos, todos os autores do livro, chegamos a uma conclusão que é a conclusão que já conhecem. Portanto, é preciso traduzir Sena Fernandes, traduzir mais, não é? Mas, de facto, não há... Eu, quando tenho ideias para tradução de português para chinês, é muito complexo encontrar alguém que queira estar disponível. Às vezes pergunto-me logo quanto é que vão ganhar. Portanto, um aspecto que eu acho que poderia ser de investir seria na tradução para outras línguas, o chinês, obviamente, não é? O inglês também, pela projeção internacional, sabemos que não há volta a dar em relação a isso. Outro aspecto, como todos sabemos, um dos objetivos do Governo de Macau é que a cidade seja, portanto, um centro mundial de turismo, pois, por que não fazer roteiros de lugares literários com base na obra de Sena Fernandes? Há imenso para explorar a partir da obra dele e dos lugares em Macau. Lá está. Portanto, poderia ser um ícone da literatura associado ao turismo, associado aos espaços de Macau. E muito mais ideias haveria, não é? Agora é preciso todo um outro... enfim, um outro suporte para as concretizar. Se me permitem, eu dava então por encerrada esta sessão. Não. Então, antes de mais, apenas mais uma chega. A propósito de tradução, eu sei que vai ser traduzido para chinês, não é? Os contos Monha. Portanto, está a ser traduzido agora, não sei para quando o lançamento desta versão em chinês, mas está a ser feito isto, é só isto. Então, agora sim, dava por encerrada esta sessão, agradecendo muito a vossa atenção, a vossa presença e que Henrique de Sena Fernandes continue vivo, não só naqueles que gostam de o ler, mas em outros públicos jovens também, que possam efetivamente lê-los. Porque não estudar Sena Fernandes nas escolas? Pelo menos na escola portuguesa, não é? O José quer falar. Eu estava precisamente a pensar. Obrigado. Eu nem precisava de microfone. Eu estava precisamente a pensar se intervinha, se não. Eu fui aluno do Henrique Sena Fernandes e uma das coisas que me marcou bastante é que ele era um professor completamente diferente e invulgar.
à parte do aspecto dele de ser muito old school. Ele entrava na sala com um cachimbo na mão, com um maço de papéis, os alunos imediatamente punham-se todos em pé, cumprimentavam em cor, bom dia, professor, assim com aquele sotaque macaense. Ele olhava assim com aqueles olhos arregalados e os óculos a escorregar pelo nariz, assim com um ar muito sério. Bom dia meninos. Esse um bocado a gaguejar. Bom dia, meninos. E nós, podem se sentar, sentávamos e eu começava a aula. Mas por trás daquele aspecto, ele foi o professor mais dócil que eu tive. E que, em certa medida, quase que parecia mais pai do que professor. E uma das coisas que mais me marcou foi ele incutiu em mim, antes de gostar de ler, o gostar de escrever. O meu livro de apontamentos de história não era uma cópia do caderno, das notas do programa pedagógico. Era o que ele ensinava. E eu era de tal modo visual e sensorial que a gente quase que sentia que estava num cenário e vinha a pituita, cheiros e sensações. E eu lembro-me especialmente dele ter narrado a passagem dos zeros japoneses sobre Macau, que eu quase que sentia o chão a vibrar e o cheiro a gasolina. Eu lembro-me disto perfeitamente. E quer dizer, eu acho, isto para concluir, se calhar devia-se introduzir Henrique Sena Fernandes nas escolas, alguns capítulos, para criar isto nos jovens. Quanto mais não seja para... Também, o que acho que é muito importante, a narrativa do Henrique foi uma coisa que me cativou imenso. Eu mais tarde aprendi a gostar, o primeiro livro que eu li dele, Namvan, a primeira edição, autografada, aquele na altura recebeu-me também no escritório, ali na Almeida Ribeiro, um escritório escuro, pá. O cheiro a cachimbo. Quer dizer, devo ao meu professor Henrique Sena Fernandes. Era isso que eu queria dizer. Acho que devia-se, se calhar, introduzir algum tipo de literatura, pronto, para além de tudo o que já foi dito, porque Macau vive na literatura do Henrique, que continua a existir, e quem pega no livro é completamente transportado para um outro tempo e uma outra Macau, uma outra cidade. Obrigado. Obrigada. Agora sim. Não vou dizer damos por encerrada, porque uma homenagem não se termina, ainda para mais, e falar de Henrique Sena Fernandes também não. Portanto, até já, obrigada por terem estado presentes, e se tiverem curiosidade, o livro está disponível algures, lá ao fundo. Obrigada, boa tarde, continuação de bom festival.